Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 4. Exatamente o mesmo texto que nós lemos na semana passada. O texto diz assim: certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Vamos orar, suplicando a bênção de Deus sobre as nossas vidas, Deus possa falar aos nossos corações. Deus bendito e santo, nossa gratidão ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede para estarmos aqui nessa noite. O nosso desejo, ó Deus bendito, é que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua palavra oriente o nosso entendimento, oriente a nossa vida, que a Tua palavra de fato nos dê um norte, que a Tua palavra também encontre um lugar no nosso coração, uma disposição em nós para colocá-la em prática. Essa é a nossa oração, a nossa súplica, em nome de Jesus.
Amém. Eu tenho um amigo que compartilhava comigo a dificuldade que ele tinha na sua jornada cristã, na sua vida cristã, de enxergar Deus como Pai. Porque quando se falava de Deus como Pai, vinha logo à sua mente as experiências traumáticas de infância. Ele não conseguia dissociar a ideia de Deus como Pai do seu pai terreno e das duras experiências que ele vivenciou com esse pai terreno. Ele dizia que às vezes ele ia para a escola e quando voltava ele tinha duas preocupações: de às vezes chegar em casa e encontrar tudo quebrado, ou então de chegar em casa e o pai não ter chegado ainda do trabalho, porque depois que o pai chegasse alguma coisa certamente aconteceria. E isso se repetia com muita frequência. Ele falava que algumas vezes precisava até sair de casa com a mãe, com os outros irmãos, porque o pai, quando bebia, causava um estrago muito grande e era, de certa maneira, um risco até mesmo para a mãe e para os filhos. Então, essa palavra pai, para ele, de alguma maneira, despertava sensações, vivências e situações que não lhe eram muito agradáveis. Hoje nós vamos retomar aqui a nossa reflexão sobre o Pai Nosso. Na semana passada a nossa reflexão esteve em torno do versículo 1, especialmente sobre o pedido dos discípulos quando eles se dirigiram a Jesus e disseram: Senhor, nos ensina a orar. E eu procurei mostrar na semana passada que quando Jesus se propôs a ensinar os seus discípulos a orar, Jesus não quis dar um roteiro de oração. Jesus não quis dar um modelo de oração simplesmente, mas Jesus ofereceu a eles uma oração que lhes servisse de identidade. Uma oração que, quando fosse repetida, todos saberiam que aquelas pessoas que estavam orando eram discípulos de Jesus. Eram pessoas que, de alguma maneira, acolheram o chamado de Jesus e se propuseram a viver o discipulado no seu dia a dia. Hoje a minha reflexão, o sermão nessa noite, gira em torno não de um versículo, mas de uma palavra, que é a palavra que está aqui no versículo 2, justamente no meio do versículo, que é a maneira como Jesus ensina os seus discípulos a se dirigirem a Deus. Ele diz: Pai. E eu gostaria de, nessa noite, a partir dessa palavra, pensarmos sobre essa expressão, sobre essa maneira como Jesus ensinou a se dirigir a Deus. E eu quero tomar esse tema, então, como tema da nossa mensagem nessa noite. E eu quero chamar a sua atenção para dois pontos aqui a partir dessa expressão. O primeiro ponto é que, ao chamar Jesus de Pai e ao ensinar os seus discípulos a se dirigirem a Deus como Pai, Jesus introduz ou traz uma novidade. Traz aqui uma novidade. É bem verdade que para nós, que fazemos a oração do Pai Nosso desde criança, que nos habituamos a nos dirigir a Deus como Pai, desde criança a nossa mãe diz: Papai do céu, parece que não há nenhuma novidade nisso. Mas quando nós olhamos para o relato bíblico, para a vida de Jesus, para o tempo que Jesus viveu, nós podemos dizer que há aqui uma grande novidade. Qual é essa novidade? Qual é a novidade em Jesus se dirigir a Deus como Pai e ensinar os seus discípulos a fazer isso também? No judaísmo dos dias de Jesus, e também no judaísmo do Antigo Testamento, anterior a Jesus, eles não se dirigiam a Deus como Pai. São raras as vezes em que nós temos, no próprio Antigo Testamento, Deus sendo tratado como Pai. E quando é tratado como Pai, porque isso aparece, alguns comentaristas dizem que menos de 20 vezes. Quando aparece, é empregado de uma maneira diferente da maneira como Jesus empregou. Pai se refere normalmente a Deus como Criador, a Deus como sustentador, a Deus como mantenedor, ou seja, a Deus como uma autoridade. Porque para o judaísmo de Jesus e anterior a Jesus, Deus é antes de tudo Senhor.
Senhor. Nada dessa intimidade de pai. Ele é Senhor. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus Todo-Poderoso. É o Santo. É o Inominável, aquele que nós não podemos pronunciar o nome. E o judeu tinha tanto cuidado com essa questão do nome de Deus, em pronunciar o nome de Deus e se dirigir a Deus, que dizem que os escribas, quando estavam copiando trechos do Antigo Testamento, eles copiavam ali o texto, na hora que aparecia o nome de Deus, eles pulavam, deixavam em branco e continuavam copiando. Aparecia o nome de Deus de novo, pulavam novamente e continuavam copiando. Depois que eles terminavam, concluíram aquele trecho, eles iam, tomavam um banho para se purificar, pegavam outra pena e aí voltavam então escrevendo o nome de Deus. Quando não deixavam realmente ali ausente, porque realmente eles guardavam uma certa distância em relação a Deus, porque Deus é o Santo, é o Todo-Poderoso. Um escritor muito conhecido chamado Joaquim Jeremias, um estudioso do Novo Testamento, ele chega a dizer o seguinte, que não há provas de que no judaísmo dos dias de Jesus, alguém tenha se dirigido a Deus, particularmente chamando Deus de Pai. Então, isso não acontecia, isso não era comum. Então, observe uma coisa, se nas suas orações os judeus não se dirigiam a Deus como meu Pai, em Jesus nós temos uma coisa diferente. Jesus, em todas as suas orações, ele se dirige a Deus como Pai, com exceção de um momento. Sabe qual? Na cruz, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Mas em todos os outros momentos, Jesus se dirige a Deus como Pai. Então aqui nós temos uma novidade trazida por Jesus. E essa novidade não para aqui. Jesus não só se dirige a Deus como Pai, mas se dirige de uma maneira bem particular, como nós acabamos de cantar aqui com o Alan. A expressão que Jesus usava para se dirigir a Deus era Abba. Abba é uma expressão aramaica. E às vezes as pessoas dizem que essa expressão significa papaizinho, né, um diminutivo, ou então papaizinho querido, uma coisa mais afetuosa, mas provavelmente não é uma coisa tão assim, dessa maneira, a melhor tradução dessa expressão. A ideia é provavelmente de um bebê que ainda não sabe falar direito, tem uma certa dificuldade para pronunciar certas palavras, mas aprende a falar papai e mamãe. Os pais e as mães aqui já tiveram essa experiência. Então não fala papai e mamãe, papá, mamã, né? Coisa desse. A gente até brinca lá, o que será que vai falar primeiro? Né? A Alan e a Luísa já estão se preparando. Vai falar papai ou mamãe primeiro? Enfim, mas ele diz algo parecido. Então, os comentaristas dizem que a melhor tradução aqui para essa expressão Abba é papai. Mas uma coisa bem infantil mesmo, uma criança que ainda não sabe sequer pronunciar. Então, se nós pudéssemos dizer qual é a melhor tradução para essa expressão, seria papai. Papai. Então é dessa maneira que Jesus se dirigiu a Deus. Não como o Santo, não como o Todo-Poderoso, não como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas como papai. E quando os discípulos pediram para Jesus para que ele lhes ensinasse a orar, Jesus disse o seguinte: quando vocês orarem, digam papai. Papai. E aí o segundo ponto que eu quero chamar a nossa atenção é justamente qual é o significado dessa novidade. O que significa essa novidade? Em que essa mudança implica? Ou será que é uma coisa sem valor, apenas uma questão de linguagem? Ou será que há um significado nisso? Nós precisamos ter sempre em mente aqui uma coisa, que é a seguinte: Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. É a revelação final e definitiva de quem Deus é. Jesus é a revelação completa de Deus para nós. Por meio das suas palavras, por meio das suas atitudes,
Jesus responde para nós a seguinte pergunta: quem é Deus? Se você quiser saber quem é Deus, você olhar para Jesus. Abraão foi um homem de fé, andou com Deus, mas ele não nos deu uma revelação definitiva de quem é Deus. Não nos deu. Moisés recebeu os mandamentos, profeta de Deus, mas ele não nos trouxe a revelação definitiva de quem é Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele também não nos trouxe a revelação final de Deus. Nenhum dos profetas fizeram isso. Quem trouxe a revelação final de quem é Deus? Jesus Cristo. É por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18, o texto diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então, observe uma coisa: se nós tivermos isso em mente, que Jesus é essa revelação final de quem Deus é, e Ele faz isso pelas suas palavras, pelas suas atitudes, quando Jesus se dirige a Deus como Pai, e orienta os seus discípulos a fazerem o mesmo, Ele está ensinando algo, Ele está orientando. Em outras palavras, eu diria o seguinte: Ele está levando às últimas consequências a revelação que Ele vem trazer de Deus. E quais são essas últimas consequências? Que Deus é Pai, que Deus é o Papai. Ou seja, esse é como se Ele dissesse o seguinte: esse a quem vocês se dirigem não é o santo inacessível, não é o todo-poderoso intocável, não é aquele glorioso que amedronta e faz com que as pessoas escondam o rosto. Não, é o Pai, é o Papai. É curioso a gente observar no Antigo Testamento, por exemplo, Jacó, quando estava fugindo de Esaú, ele parou em um determinado lugar, ele teve um sonho, teve uma visão, Deus falou com ele, e Deus se identificou dizendo quem era, Deus prometeu a ele que o abençoaria, e depois que ele acorda, o texto diz assim que ele teve medo, porque o lugar onde ele estava era a casa de Deus. Deus causou medo em Jacó. Moisés, quando viu a sarça, e ele então se aproximou da sarça, e o texto bíblico diz que ele teve medo de olhar para Deus, teve medo de olhar para Deus. Deus infundia medo. O profeta Isaías, no capítulo 6, tem uma visão, no ano da morte do rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E qual foi a reação de Isaías? Ai de mim, sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei da Glória. Medo, terror. Então, quando nós observamos essas passagens no Antigo Testamento, Deus é um Deus que infunde medo. Mas a revelação que Jesus traz, como ponto mais alto dessa revelação, Jesus diz: Ele é Pai. Ele é Pai. Então, do ponto de vista prático, é como se Jesus dissesse o seguinte: quando vocês se dirigirem a Deus, chamem-no de Pai, pois diante dele vocês não precisam ter terror, ter medo, vocês podem achegar-se diante dele cheios de confiança. Não precisam ter medo de Deus, podem achegar-se a ele cheios de confiança. E a igreja lá do primeiro século entendeu muito bem isso. O apóstolo Paulo mesmo expressou nesse mesmo sentido, lá em Romanos capítulo 8, versículo 15 e versículo 16, diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus.
Escrevendo também aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Então, a novidade que Jesus trouxe não foi apenas uma novidade da ordem da linguagem. Ele demonstra aqui uma nova relação com Deus. Uma nova relação. Ele é o nosso Pai. Nós não precisamos ter medo dele, não precisamos fugir dele. Ele é o nosso Pai. Há um ditado popular que a gente ouve e até repete com certa frequência, mas que a partir disso tem uma certa razão, que nós dizemos o seguinte: Deus é Pai, não é padrasto. E é verdade, Deus é Pai, não é padrasto. Ele nos trata como filhos. Eu quero tirar aqui duas aplicações para a nossa vida dessa passagem. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu entrei num curso de mestrado na Unicamp. E depois que você passa ali no processo seletivo, me indicaram o meu orientador, e eu então mandei um e-mail para o meu orientador. Eu não vou falar o nome dele aqui, né? Eu vou falar o nome fantasia. Mas eu mandei um e-mail tratando pelo primeiro nome. Vamos supor, Antônio. Seu Antônio, fui aprovado no processo seletivo de mestrado e a secretária me comunicou que o senhor vai ser o meu orientador. Então eu queria ver como que a gente faz para manter contato. Ele me respondeu com um e-mail extremamente mal educado. Ele disse mais ou menos assim, eu não lembro hoje. Ele disse: quem é você para me chamar pelo meu primeiro nome? Por acaso você me conhece? E aí, desencantou, né? Uma pessoa super competente, cabeça, mas desencantou. Ao fazer isso, esse professor estava estabelecendo um limite. Ele colocou uma fronteira para a nossa relação. Você não me chama pelo primeiro nome, me chama pelo nome tal. E é assim que eu sou conhecido, e é assim que você tem que me tratar. Então o que ele propôs aqui foi um distanciamento no nosso trato. Um distanciamento na nossa relação, e assim, de fato, ela foi, durante o período que nós caminhamos juntos. Eu estou dizendo isso para falar que Jesus propõe um caminho contrário. Na nossa mentalidade, nós estamos distantes de Deus, porque Deus é santo, Deus é todo poderoso, Deus é cercado de glória. E eu não, aqui na minha cabeça, eu não posso pensar em me aproximar dele. Mas Jesus diz: não, é o contrário, ele é Pai, ele é próximo, ele caminha junto. Não segundo os pais terrenos, que muitas vezes nós tivemos experiências amargas, difíceis, mas ele de fato é Pai, coração amoroso, acolhedor. Então Jesus estreita essa relação, e nós caminhamos no nosso dia a dia sabendo que Deus não é o Deus que está lá e nós aqui. Ele é Pai, caminha lado a lado conosco. E diante disso nós podemos duas aplicações práticas. Primeiro, se Ele é o nosso Pai, nós podemos caminhar nessa vida, nessa jornada, uma vida leve. Sabe por quê? Nada muda aquilo que o nosso Pai pensa de nós. Ele é o Pai que nos acolhe, se entristece quando caímos, não apoia a nossa desobediência, mas está sempre de braços abertos para nos receber quando nós voltamos para Ele. Nada pode mudar aquilo que Ele sente por nós. Nada pode mudar o seu amor por nós. Como o próprio apóstolo Paulo disse numa pergunta retórica: quem nos separará do amor de Deus? Nada.
Nada. Então isso deve nos levar a uma vida leve, uma vida tranquila, uma vida de confiança, de quem vive o dia a dia na certeza de que é amado, apesar daquilo que nós somos, apesar das nossas falhas. Ele nos ama e nos acolhe. É o nosso Pai, não é o Deus distante que quer colocar terror em nós. A segunda aplicação é que essa ideia de Deus como Pai, essa concepção de Deus como Pai, deve também gerar em nós uma vida de comprometimento. Uma vida de comprometimento. O meu viver, a maneira como eu conduzo a minha vida, tomo as minhas decisões, faço as minhas escolhas, deve refletir aquilo que meu Pai é. As minhas escolhas devem sempre honrar o meu Pai. As minhas decisões do dia a dia devem promover a glória do meu Pai. E foi isso que Jesus nos ensinou, que a nossa luz deveria brilhar, que nós deveríamos salgar. E as pessoas então veriam as nossas boas obras e glorificariam o nosso Pai que está nos céus. Jesus, quando ensinou os seus discípulos a orar, não disse: vocês vão orar assim, Deus Todo-Poderoso. Não disse também, vocês vão dizer Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Também não disse. Ele também não disse, vocês vão dizer Santo Deus. Não, vocês vão dizer Pai. Pai. E assim Jesus então nos revela essa nova dimensão da nossa relação com Deus, de um relacionamento próximo, estreito, em que nós podemos caminhar na confiança de que Ele está conosco e podemos também glorificá-lo pelo estilo de vida, pelo modo de vida que nós vivemos no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a perceber cada dia mais